questão estrutural das escolas, né? Nós temos um número bem elevado de escolas que estão numa situação sucateada, né? Então, o que é que a gestão do senhor pensa caso eleita? Vou repetir mais ou menos aquela pergunta inicial. Primeiro, a gente vai ter que se reunir com a categoria, a categoria, juntamente conosco, montar uma força-tarefa e a gente identificar realmente aquelas escolas que têm condições de a gente fazer uma reforma, aquelas escolas que têm contrato precários, que a gente observa que não tem a mínima condição de servir como escola. A gente vai entrar em contato com o jurídico, o nosso jurídico vai estudar o distrato, porque o que a gente quer, na verdade, é o quê? A gente padronizar uma modalidade de educação de qualidade, né? A gente observa que, com o advento dos IEFs, a nível de Brasil, a gente viu que a educação do nosso país melhorou e muito. Com o advento do aumento dos IEFs a nível de Rio Grande do Norte, a gente observa que o filho do pobre ele passou a ocupar locais, posições de destaque na sociedade. Por quê? Ele teve acesso a uma educação de qualidade. E em Nisa Floresta a gente quer fazer justamente isso, padronizar. A gente uniformizar, não é com escola cívico-militar não, eu não vejo solução na educação em escola cívico-militar para querer doutrinar não. O que a gente precisa é dar condições educacionais para os nossos jovens, para ele poder simplesmente ter a capacidade de concorrer com o filho do rico que está tendo a oportunidade de estudar numa escola particular, ele concorrer de igual para igual e assim a gente ter uma sociedade mais justa em Nisa Floresta, uma sociedade mais igual em Nisa Floresta, não uma sociedade que em Nisa Floresta hoje o filho do rico estude em Natal e o filho do pobre tem que amargar as qualidades que se encontram hoje de educação, estudar numa escola inadequada, professores com contratos precários de forma a desejar, irregular, mas não, a gente quer concurso público, um processo de seleção dos professores de qualidade, que realmente a gente vê que são os melhores. A gente quer essas escolas que sejam escolas padronizadas, não é que no canto seja uma construção de uma escola mais ou menos o que é preconizado, em outro local uma casa que é alugada. Isso aí não vai dar as mínimas condições para todo o município. A gente vai ver que em condições precárias, a gente vai ver que se no Pião tiver uma escola com uma condição precária, com professores de contrato que estão ali porque simplesmente foram a pedido do atendimento do vereador, da liderança, simplesmente no centro tem uma escola com padrão, aquelas crianças daquela escola, modelo padrão, com professores comprometidos, terão um melhor desempenho do que o aluno que não tem as devidas condições. O Plano Nacional da Educação preconiza que até 2024, esse ano agora, né, as escolas implantassem a gestão democrática, né? E dentro do processo de gestão democrática são vários caminhos a seguir. O município tem seguido alguns. Criação de conselhos, conselho de Fundeb, conselho de educação, o conselho de escola, o conselho de pais, tudo isso está dentro do processo de gestão democrática. Mas a que mais é almejada é a direção da escola, o que nós chamamos de diretor de escola, né? Que no caso faz parte dessa gestão democrática. E Nisa Floresta ainda é indicação política, né? Vocês pretendem continuar com essa prática ou introduzir já a gestão democrática, onde esse dirigente será escolhido pela comunidade escolar, pais, alunos, professores e funcionários? A gente vai ter como base o modelo do governo do Estado, né? A gente vê que nas escolas estaduais hoje, o processo eletivo entre a sociedade, os pais e os professores, né, os servidores. Então, a partir daí, a gente observa que, adotando esse modelo, a gente acaba de uma vez por todas com esse modelo de padrinhos e madrinhas na política de Nisa Floresta, voltado para a educação, né? Porque o que muito acontece é justamente isso. Fulano tal vai ser diretor da escola tal de Nisa Floresta, porque tem um padrinho ou uma madrinha que indica, que tem força, mas que vocês, que são profissionais de educação, são professores, observa que colocou
o fulano de tal lá, mas ele não tem a mínima capacidade de estar ali à frente daquele carro, né? Ele às vezes não tem nem a capacidade de ter, de se relacionar, né, com os seus pares ou com o público, né? E quem sai perdendo com isso? Os servidores que ficam insatisfeitos com aquela situação que é colocada de goela abaixo, né? Os alunos, porque essa pessoa não vai ter a mínima capacidade de sentar com vocês e discutir um plano de aula, né? Discutir um plano de gestão escolar, né? E para que isso se acabe de uma vez por todas, a gente vai simplesmente sentar com vocês depois do dia 6 de outubro, né, Júlio, com a nossa vitória, se Deus quiser, vai ser simplesmente a implantação de um modelo participativo nas escolas, onde vai ser de forma eletiva a indicação do professor, do diretor escolar. Essa pergunta é mais um questionamento sobre problemas encontrados, né? Dentro da estrutura curricular da educação infantil e da educação fundamental 1, se determina que tem educação física. Isso. E que a educação física seja dada por um professor de educação física, né? O que não ocorre, né? Então, assim, vocês pretendem colocar professores de educação física ou pegar o pedagogo e redistribuir essa carga horária da educação física para os pedagogos, já que são os pedagogos que ensinam educação infantil e fundamental 1? Na verdade, é aquilo que eu falei, né? A gente quer fazer de forma escalonada, né? Onde eu sigo o mesmo exemplo que falei anteriormente. Se você descuida de um procedimento ortopédico, aquele paciente vai ficar com a deformidade na perna. Se você descuida no processo de formação dessa criança, onde você não indica o colega pedagogo mais competente para exercer aquela atividade, a criança também pode acontecer de ficar com a sequela, até corrigir mais adiante, mas vai ter muito trabalho como eu tive, né? No que se diz respeito ao professor de educação física, nada mais do que justo do que o profissional da educação física, o professor, ele ficar incumbido dessa atividade, dessa responsabilidade, né? E o pedagogo ele ficar focado mais para o parâmetro da sala de aula. Outra polêmica, transporte escolar, né? Um programa do governo federal, né? Transporte escolar, e Nísia Floresta passa por esse problema, né? A questão da qualificação dos motoristas, dos tutores ou auxiliares que vão dentro desse ônibus, a questão mecânica dos transportes, a questão dos acessos às estradas, que são também terríveis para algumas escolas, como já foi colocada antes. Então, o que vocês pensam, caso eleito, em relação a transporte escolar? Veja bem, o que a gente observa é que o modelo de transporte escolar hoje exercido em Nísia Floresta são contratações de ônibus, veículos que, na nossa avaliação externa, a gente já observa que não tem as mínimas condições de fazer o transporte das nossas crianças, dos nossos jovens. A primeira coisa a ser feita, a gente assumindo, vai ser avaliar esses contratos, né, Júlio? Avaliar esses contratos e ver se esses contratos, se eles estão atingindo as necessidades cobradas dentro do contrato, bem como também o que é preconizado pelo Ministério da Educação, né? Porque o que a gente observa é que agora com o novo pacto também foi destinado um veículo para transporte escolar. E o que a gente vem acompanhando, que o município, ele, em nenhum momento, ele busca aumentar esse contingente dessa frota própria, né? Ele insiste nessa contratação. A gente não entende, porque o intuito da gente é conseguir a prestação do melhor serviço para transportar os nossos jovens, nossas crianças. E esses ônibus amarelos que o governo federal está fornecendo aos municípios são os ônibus realmente que estão dentro do que é recomendado, né? E esse modelo que está em vigor em Nísia Floresta são aqueles ônibus que é comprado aí de qualquer forma, coloca um condutor que a gente não sabe, né, a origem dele, se realmente está habilitado para transportar aquele tipo de veículo e com aquele tipo de público, né, a transportar nossas crianças, nossos jovens, e também a questão do tutor, que é aquilo que eu falei anteriormente. A grande quantidade de crianças por ônibus, onde na grande maioria das vezes um tutor só, ele não dá
e não tem condições de ficar atento a tudo que acontece no ônibus. Eu já ouvi vários relatos de crianças, por superlotação dos ônibus, acontecer algumas intercorrências, justamente por conta desse grande aglomerado e o doutor ser insuficiente para dar conta da grande quantidade. Ok. Enquanto entidade de categoria, uma pergunta bem voltada para a gente mesmo, né, agora. Temos uma necessidade de trabalho dentro da nossa entidade, né? E para se trabalhar se tem tempo, né? Se requer tempo, né? Para vocês terem ideia, para a gente elaborar essa mesa de conversa, há 20 dias que a gente vem nas trocas de ideias, elaborando. E por que essa demora? Por falta de tempo nosso. Porque nós fazemos parte do sindicato, mas somos professores. Nós estamos em sala de aula. Então a pergunta é, existem entidades, e aqui é por lei federal, lei estadual, lei municipal, lei municipal não, quer dizer, a lei determina que tanto as confederações como os sindicatos de entidades de classe possa ser cedido até 2 funcionários para trabalhar no sindicato. Vocês fariam isso? Com certeza. Veja bem, a gente faria isso e eu vou mais além. O que acontece? O professor, ele para elaborar uma aula, como você falou anteriormente, você tem que sentar, fazer um estudo geral da coisa e depois ele especificar. O plano de aula hoje é voltado para o quê? Sobre, vamos discutir biologia, vamos falar aqui sobre os reinos, fungi, monera, enfim, você vai ter que especificar aquele plano de aula e focar nas estruturas que compõem aquele plano de aula. Porque você não pode falar assim de forma superficial, sem se aprofundar, e realmente, quando você for abordado pelo aluno, você não está apropriado de todo o conhecimento. E para isso leva tempo, absorver esse conhecimento e organizar uma aula até mesmo de forma interativa e que você possa transmitir também o conhecimento. Não é só você entender e elaborar o plano de aula e chegar na sala e assim, tá aqui, vou dar de qualquer jeito. E para isso requer tempo. Eu acredito assim que o professor também tem que dispor desse tempo para esse planejamento. Eu não sei como é que está essa questão com vocês, Nisa Floresta, do planejamento, da questão da grade curricular. Eu acho que semestralmente, ou até mesmo bimestralmente, deveria ter, vocês serem abonados, né, para ter esse tempo à disposição de vocês. Não, isso nós temos, mas a pergunta era assim, em relação nós sindical? Sair da sala de aula e ficar à disposição do sindicato. Com certeza, como qualquer outra categoria. As demais categorias, quando categoria médica, que a gente observa, a associação médica, existe o processo eletivo, onde é indicado os colegas que é de carreira, como eu sou de carreira do Estado, onde ele fica à disposição da associação médica ou do sindicato médico. E eu acredito que nada mais justo do que o professor, a professora, ele tenha essa mesma prerrogativa do que as demais, como a Polícia Civil, como a questão médica, eu já falei, o pessoal da enfermagem. Eu acho que isso aí é justo e necessário. Agora a última para fechar, acordos. Se eleito, vai continuar atendendo aos nossos pedidos e aceitando os nossos debates? Com certeza. Fica registrado. Com certeza. E assim, eu vou mais além. Se eleito, a gente precisa da parceria de vocês, porque assim, ninguém governa fechado. A gente tem que governar aberto ao diálogo, à discussão, buscar alternativas, né? Recentemente, eu acho que foi o ano passado, foi no início desse ano, eu vi uma declaração do prefeito dizendo que se adotasse o plano o piso salarial da enfermagem, quebrava o município. Gente, isso aí é um contrassenso, né? Da mesma forma, a questão do piso dos professores. Foi discurso utilizado, narrativa utilizada por muitos gestores por aí. Se existe uma contrapartida do governo federal, contrapartida do governo estadual, e por que não a contrapartida dos municípios? A gente precisa valorizar os nossos professores, os profissionais da educação, da mesma forma que o magistrado é valorizado, da mesma forma que o médico é valorizado, que o engenheiro é valorizado, que o advogado é valorizado.
Porque é a partir da educação que todas as demais profissões, elas são alcançadas. Ninguém chega a ser médico, ninguém chega a ser juiz, advogado, engenheiro, sem antes passar pela a sala de aula, passar pelas orientações, pela a disciplina daquele professor. Então, eu acho que se a gente conseguir valorizar o suficiente nosso professor, o aluno que está na sala de aula com ele vai entender que ali onde ele está é o primeiro passo para ele ter a oportunidade na vida dele. Porque se o professor ele já está chateado, o professor ele não está sendo valorizado, está indo para a sala de aula com o ventilador lá quebrado, a iluminação péssima, a criança que tem problema visual já está no final, está tentando enxergar, aí você pensa, não, que esse menino não sabe de nada. Não é, gente. Às vezes o problema não está na criança, é o sistema que impõe estruturas precárias, que lota a sala de aula, é um professor só, não tem professor auxiliar, aí tem 50 alunos numa sala ali, aí o professor está voltado para 10, 20 perguntas de 10, 20 alunos, o professor tem que ficar nessa dinâmica de estar respondendo os alunos tendo a dúvida e acaba não atentando com um detalhe que às vezes pode passar despercebido por achar que o problema é do aluno, mas não é, é a estrutura. A estrutura que está errada, o modelo de educação que está sendo aplicado está sendo errado, o modelo de reconhecimento aos servidores está errado, né? A valorização do servidor está errada, né? Na hora de cobrar do servidor, o município quer cobrar o ponto, quer cobrar porque o professor vai para uma área rural, e nessa área rural é difícil acesso, fazendo a depreciação do seu veículo quando vai no seu veículo, porque o município não dispõe de um veículo para dar esse suporte. E quando isso não acontece, toda uma cadeia é comprometida. Mas quando isso acontece, a valorização do servidor, condições do aluno, as condições de trabalho, a gente minimiza os erros, as falhas e eventualmente os nossos acertos. Agora, para isso, o gestor ele tem que governar em duas mãos e com a parceria das entidades e ouvindo o povo. Porque se trancar no gabinete, como a gente vê, pode ter certeza, só dá disso aí. E eu quero ser gestor para estar ao lado do povo, fazendo pelo povo. Porque eu cansei de ouvir as mães com criança com autismo, com TDAH, chegar todo dia reclamando, querendo fechar um diagnóstico, uma coisa simples, passar pelo neuro, passar por dois clínicos, ter parecer, um eletroencefalograma, e aí fechou o diagnóstico, aquela criança ter um atendimento na escola de forma diferenciada, né? E a gente vê que nada disso acontece nisso. Agradecer à direção aqui do Sinto, que nos convidou a participar aqui dessa mesa de conversas, né? E aqui esclarecer as intenções do candidato Dr. Edivaldo, juntamente com o meu companheiro aqui, seu Júlio, da Previdência, voltada para a educação. E eu quero dizer para você, cidadão, cidadã Nisa Florestense, que está me ouvindo, que a educação é a maior ferramenta de libertação social que existe no Brasil e em qualquer outra localização desse planeta. Quero dizer que eu costumo sempre dizer que eu me sinto um milagre da educação. Foi por intermédio do programa Universidade para Todos do governo Lula que eu consegui quebrar aquele apartheid social, que era o filho do pobre nunca conseguir sentar em uma cadeira de um dos cursos mais caros e mais concorridos desse país, o curso de medicina, onde eu tive que conviver com diversas discriminações, porque era filho de pobre e eu estava no meio da elite. E saindo daquele curso, eu saí com a consciência de que eu deveria dar minha cota de contribuição para a minha cidade, para o meu povo. Saí do curso e com a visão de que deveria voltar para a minha terra e ajudar meu povo. Estou colocando meu nome à disposição, agora para a eleição de 2024, juntamente com meu companheiro Júlio da Previdência, para justamente conseguir fazer com que os filhos de mais João, mais Maria, mais Antônio, Sebastião, possa sair de Nisa Floresta e sentar no banco das universidades, seja no curso de medicina,
seja no curso de odontologia, seja no curso de direito, seja na pedagogia, sendo professor, seja em qualquer curso for. É como Nízia Floresta sempre falou, a mulher ela pode estar onde ela quiser. E eu faço uma ressalva, que o filho do pobre de Nízia Floresta, basta só ele querer. Se ele quiser, ele pode sentar em qualquer cadeira da universidade. Basta só ele ter esse sonho em mente, correr atrás e nos ajudar a fazer essa mudança. Dia 6 de outubro, votando. 3 votando o doutor Edivaldo, votando o seu Júlio, a Previdência, que a nossa prioridade é saúde e educação. Sem saúde você não é nada. E sem educação você não pode sonhar. Então, Nízia Floresta, aqui fica as minhas falas, fica a minha mensagem e vamos à luta. Não deixe de sonhar. Eu gostaria também de pedir licença para vocês, que eu vou dar uma nota 3 para ele.